Fala galera da internet, não parece, mas eu sou o Digão. E hoje eu sou Irish Elias, nós somos os Ogros Bardos e estamos de volta para fazer mais um vídeo para vocês, hoje sobre Vikings, que você já deve ter imaginado também pela introdução, primeira música boa, mas depois a nossa introdução ridícula, tentando fazer cara de mal. E é isso, mas antes de prosseguir, só lembrando de novo, se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o like pra gente no vídeo, ativa o sininho para receber notificação nos próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, @Bardos, me segue no Digão Channel, vamos lá. Bom, como a gente falou, vamos falar sobre Vikings. É uma série que foi inicialmente lançada pela History Channel. Ela teve 6 temporadas, foi ao ar entre 2013 e 2020. Isso. É meio paradoxal, né? 6 temporadas, 7 anos, mas porque as últimas 2 temporadas eles dividiram em 2 metades. Isso. Então saiu 10 episódios, depois eles saíram mais 10, né? Não foi tudo de vez. Eles disseram que era por causa das gravações, né? Tinha muitas cenas de lutas, então eles precisaram de mais tempo para preparar esses episódios. Também teve questão de clima, né? Que Irlanda e Canadá, eles tinham que esperar certas épocas para conseguir gravar as cenas abertas, então isso também atrapalhou as gravações. Ela pode ser encontrada hoje na Amazon Prime, a Amazon distribui todas as temporadas. Se a gente fosse ficar falando aqui de todos os atores bons que passou em Viking, ou a gente ia deixar alguém de fora, ou a gente ia passar 10 minutos só falando de ator. Então a gente decidiu citar do círculo central, digamos assim, da trama, né? Na verdade, a gente vai falar o casal principal, que é o Travis Fimmel, que é o Ragnar, e a Caitlin Winnick, que é a Lagertha. E a gente vai citar também o Alexander Ludwig, que é o Bjorn, que se eu não falar o nome dele, minha esposa me bate. E o Alex Rogue, que é o Ivar, que se eu não falar o nome dele, minha esposa me bate também. Outra coisa também interessante é que essa série, ela é dita, pelo menos, né, ser baseada na história de Ragnar Lothbrok, que é dito como um viking realmente existente, né? Sim. Na história, de fato um cara tipo visionário para a época, explorador. Então tem essa base histórica, até por isso também, né, que foi inicialmente feita pela History Channel. Assim. Lembrando que a gente vai dar algumas informações sobre a série, então aquele aviso, se você não gosta de spoilers, fica atento porque a gente vai dar algumas informações da série nesse vídeo. A série originalmente segue o personagem do Travis Fimmel, que é o Ragnar Lothbrok. Eles vivem numa vila chamada Kattegat, que depois vai crescendo ao longo das temporadas. Ele é meio que um fazendeiro com a esposa dele, que é Lagertha. Eles são fazendeiros assim, porque eles vivem dentro da terra, mas eles são guerreiros. Todo viking... Mais ou menos, saber lutar um pouquinho, né? Pelo menos. Algumas mulheres, os homens na totalidade, basicamente, né? Fora aqueles que não tinham nenhuma aptidão física mesmo para lutar. E algumas mulheres, a Lagertha, inclusive, era uma famosíssima, era conhecida como a Shield Maiden, né, velho? A mulher guerreira dos vikings. Exatamente. Ela já era. Eles meio que vivem, como eu falei, como fazendeiros, e aí mostra meio que aquela inquietação de Ragnar, porque ele era um explorador, o sangue dele, ele queria sair para ver o mundo, ele queria conhecer novos locais, a terra deles era muito infértil, então isso é real, é um dos motivos dos vikings fazer as excursões na Inglaterra, antes da Inglaterra ser Inglaterra, era para isso, eles queriam novas terras para plantar. E também não tivesse um clima tão... Era muito frio, né? Era muito tempo, fazia muito frio, rochoso. Então era difícil você cultivar coisas, né? Por causa da temperatura baixa. Isso. E o Ragnar, como o João falou, ele tinha esse instinto explorador. Isso. E como ele era um simples fazendeiro que obedecia ao que eles chamavam de Earl, que era tipo o governante da vila, isso, né? Ele sempre tentava convencer a esse Earl a fazer essas investidas para conhecer novas terras. Normalmente eles já iam para algum lugar, só que iam sempre para os mesmos lugares. Isso. E o Ragnar começou a questionar, tipo assim, a gente vai sempre para lá, não tem nada de novo, não tem mais nada bom. Vamos para outros lugares, tem como. O Earl nunca quis aceitar, era um cara mais conservador, né, como
a maioria dos vikings, pelo menos da vila de Kattegat, até que Ragnar chuta o pau na barraca, fala, eu vou escondido, fez os planos dele lá e foi escondido para acabou chegando na Inglaterra, né? O que viria a ser a Inglaterra mais na frente. Eles chegam lá no monastério, saqueiam muito ouro, né? A igreja nessa época sempre teve muito ouro, ou exposto ou enterrado, mas sempre tinha. Eles meio que levam um dos monges como escravo, e aí a história começa a se desenvolver. A pessoa do Ragnar, historicamente, ele existiu. Tem contos dos vikings que falam muito sobre ele, apesar de que nos contos os filhos deles é que são realmente famosos. Ragnar é bem citado, mas é sempre dito que os filhos de Ragnar que são os vikings mais famosos que existem, vamos dizer assim. Que são... porque assim, meio que o Ragnar começou Isso. A ideia das invasões a outras terras, né? Os filhos acompanharam, digamos assim, herdaram essa missão. Sim. Né? E foram que acabaram sendo mais conhecidos de fato, né? Até pela época, mas teve mais registros das participações dos filhos do que do próprio Ragnar. Um dos pontos bem interessantes da série é que eles meio que usam personagens que realmente existiram, obviamente com liberdade para mexer neles e para mexer em períodos. Às vezes personagens que apareciam mais na frente eles introduzem antes, coisa e tal. Tanto personagens vikings que vão aparecendo ao longo das temporadas, como quando eles começam as invasões ao Wessex, França, Inglaterra, por exemplo, Rússia. Tem uma artimanha usada pelos vikings na França, que na verdade foi um outro viking que usou. Eles mudam o personagem que fez, mas realmente existiu historicamente, teoricamente, existiu essa façanha. Então é uma das coisas que eu gostava muito na série, como ele falou, por ser uma série do History, ela contava realmente uma história real com toques fictícios. Meio fantasioso, mas a base é real. Na história real. Exatamente. Tanto personagens vikings como os outros personagens que vieram aparecer, como Alfredo, que foi o cara que começou a unificação da Inglaterra e tal, mostra outras figuras importantes aí da Franquia e por aí vai. Então, assim, ao longo dessas 6 temporadas, né, começa com a exploração de Ragnar, depois meio que vai passando para os filhos dele, e tanto ele, Maria e alguns dos filhos dele vão tendo esse contato com esses personagens importantes da história, até desembocar no final, né? Obviamente, infelizmente, a 6ª temporada foi a última, um certo sentimento de perda de estar órfão, bastante, né? Mas no geral diria assim que a série daria uma nota 9. Eu gostava muito dessa série, como ele falou, terminou e foi aquele sentimento meio de tristeza, acabou algo tão bom. Eu fico brincando que eu viciei minha esposa em séries. Eu sou muito viciado e aos poucos eu fui trazendo ela para esse mundo, e hoje em dia ela assiste muito a série comigo. E a série que ela mais gostava de assistir, disparado, era Vikings. Ela era apaixonada pela série, pelos personagens. Uma série, assim, apesar de começar num canal pequeno, pra mim, muita qualidade visual, figurino, atores, pra mim, 98% novos, eu não conhecia nenhum deles, e todos bons atores que se destacaram na série. Hoje em dia eu acompanho as outras coisas que fazem, eu vejo, aquele ator de Vic tá fazendo tal série, eu assisto pra dar uma olhada se a série na é boa. época eles não tinham muita expressão, né? Eles acabaram que que explodindo com o VIX, ganhando notoriedade, digamos assim. E são assim, em sua grande maioria não são, são bons, mas na sua grande maioria não são americanos, tem australianos, noruegueses, canadenses, irlandeses, tem uma mistura boa de países aí, né? Até para dar o clima nórdico, né? Pontos positivos que poderia elencar, como o Ivan falou, é uma série extremamente bem feita. Eles usaram de fato locações no Canadá e na Irlanda, né, para
ter um cenário real, não ter que abusar tanto de efeito especial, como a gente já viu algumas séries que acabam usando tanto de efeito especial que fica feio, fica mal feito. Então, assim, a produção da série é extremamente boa, a trilha sonora da abertura, as músicas também ao longo dos episódios. Você consegue, de fato, ter um clima nórdico, viking, antigo, assim, na série. Muito, muito, muito bem feita. A história dos personagens, os principais, né? Sim. Que são muitos, mas são muitos personagens bem construídos, né? Você vê toda a história do personagem, todo o background. Você não tem um personagem do grande círculo principal que você fala, pô, quem é esse cara? O que ele faz? De onde é que ele é? Não, você conhece bem a história de cada personagem, a forma como eles interagem também é fantástica. Ela tem um desenvolvimento de personagem muito, muito grande, muito profunda. Você vê a mudança de fazendeiro para guerreiro, para rei, você vê as crianças, os filhos crescendo, se tornando grandes guerreiros. Você vê aquilo ali, você acompanha o crescimento dos personagens, né? Outro ponto que a gente pode destacar positivo é a Catherine Winnick, a Lagertha, que além de ser uma grande atriz, ela é linda. Ela é uma grande atriz. E é uma personagem foda no seriado. Ela é uma das... assim, eu acho que é a personagem de mais impacto, porque tem Ragnar, né? Mas a Lagertha é foda, velho. A Lagertha é a guerreira. As coisas que ela faz, as coisas que ela fala, o que ela representa na série, velho, é muito, muito legal mesmo. Literalmente dá porrada em muito homem. E dá na série, pelo que a gente sabe da atriz, na vida real dá também. Como pontos negativos, a gente, assim, tem pontos negativos, mas na minha opinião são bem poucos, mas tem alguns que meio que saltam assim aos olhos. O principal para mim é que historicamente com a saída do personagem Ragnar, para seguir a história, o personagem Ragnar sai da série. Querendo ou não, apesar de outros personagens começarem a se destacar mais, são bons personagens, como o caso do Aiva, o crescimento do Bjorn. Até então a série era centrada nele, mesmo tendo muitos personagens importantes girando em torno dele. E querendo ou não querendo, o personagem era muito bom, muito carismático, muito... Com a saída dele, a série tem uma queda. Acho que eles não souberam bem, digamos assim, se programar para a perda do Ragnar na série. Eu acho que eles não esperavam que o baque fosse ser tão grande. E assim, a cena foi legal, a saída dele foi muito bem feita. Muito como eu falei, historicamente tinha que acontecer para meio que ficar real. Então, mas mesmo assim foi uma queda de qualidade na série. Eu tenho uma conhecida que fala, depois que ele saiu eu parei de ver. Muitas pessoas vão falar que depois que ele saiu da série, todo mundo perdeu a graça, a série ficou ruim e parou de assistir. E na carona, né, dessa perda de qualidade que a série teve, eu destaco para mim o final. Assim, a segunda metade da sexta temporada, né, que foi basicamente usada para dar o desfecho aos personagens. Foi praticamente isso. Teve alguns que já foram antes. Um pouco antes, sim. Como a Lagertha foi antes. Sim. Mas a segunda metade da sexta temporada foi basicamente para dar desfecho aos personagens, para de fato dar um ponto final à série. E eu acho assim que vários dos finais ficaram devendo, justamente pelo fato de você ter se apegado tanto ao personagem durante essas 6 temporadas, serem personagens tão complexos, tão bem construídos. Eles mereciam um desfecho mais honroso, com mais impacto, né? Eu diria assim, eram personagens muito queridos, né? Então assim, a maneira como foi filmada, foi legal. Assim, teve cenas que, mesmo eu não concordando, quando eu assisti eu me arrepiei. Mas como o Elias falou, eu acho que poderia ser melhor trabalhar. O que eles fizeram ficou bem feito. A qualidade foi boa. Eu acho que a escolha que foi ruim. A direção tomada não foi a melhor. Mas eu concordo com o Elias que teve alguns personagens, a gente pode citar o caso do Aiva. Eu não gostei. A cena, como eu falei, a cena em si foi extremamente bem construída.
um pouco antes, mas o desfecho é meio bofa, meio Como cagou. diria o professor Raimundo, na hora de tirar o 10... Eu não gostei do final de Bjorn, mas ficou extremamente bem feito e foi extremamente Eu achei que foi impactante. até interessante. Foi bonito de ver, vamos dizer É. assim, mas eu achava que ele podia ter sido de uma maneira diferente. Mas assim, a gente chegou à conclusão que assim, podia ter sido escolhido de forma melhor o Parece final que de o povo alguns já tava meio de personagens. saco cheio. Vai tá acabando mesmo, já são os últimos episódios, faz de qualquer Vamos jeito dar um fim aí aí. e acabou. Vamos só dar um final. Pois é, por exemplo, o final do personagem Ubi é interessante, tem até ganchos para quem tiver falar mais na frente, mas assim, eu achei meio. Acabou assim, um negócio meio, né? Mas enfim, numa série tão boa, Merecia um desfecho melhor. alguns finais foram usados para ganchos. Já está em desenvolvimento uma nova série que vai se chamar, parece que é Vikings Valhalla. Ficou um burburinho que ia se passar realmente no Valhalla e os personagens que morreram iam voltar para se preparar, mas não é nada disso. A série vai se passar 80, 100 anos após o final dessa série. Então vai mostrar novas invasões à Inglaterra, o final de Uber e do Witzek. Rivsek, eu não sei falar o nome dele. Toda vez que eu falo de uma maneira diferente. Vai ser usado bem como gancho para essa nova série, vão ser explorados. Pode pesquisar na internet sobre Vikings Valhalla, já tem algumas informações de atores, de personagens. Dessa vez ela vai ser transmitida e produzida pela Amazon, então a Amazon entra como parceiro mesmo da série, então dá para esperar algo de boa qualidade. Assim. Continuar, né? Então é isso aí, galera. Estamos finalizando mais esse vídeo. Isso não é uma ameaça, mas deixa o like. Siga nosso canal. Siga nosso canal. Vai comentando com a gente, que é super importante pra gente conversar com vocês. E é isso aí, espero que tenham gostado. Valeu!